António Costa, suponho que assim não preciso lhe perguntar em que sentido é que votaria a moção de censura se fosse deputado. Isto não são eleições presidenciais e, portanto, não há... Eu acho que este gesto do Bloco revela bem o desnorte total em que está o Bloco. Quando, no sábado, aparentemente o PCP indicou que poderia apresentar uma moção de censura, o Dr. Louçã correu para os microfones a dizer que não era oportuno. Percebemos porque é que não era oportuno. É porque o PCP se podia antecipar ao Bloco. Porque depois, 5 dias depois, sem que nada tivesse acontecido, veio o Bloco de Esquerda dizer gastamos aqui uma moção de censura. Ele disse mais do que isso, António. Ele disse que sugeriu que poderia haver aí uma possibilidade de abrir as portas a um governo de direita. Segundo... Disse isso na altura. Pois. Disse duas coisas. Primeiro, que não era oportuno, e disse da moção de censura, não contasse com o Bloco de Esquerda para abrir as portas a um governo de direita. Agora vem dizer, 5 dias depois, exatamente do contrário, e vem dizer quem apresenta a sua. Bom, e portanto revela bem que isto é uma coisa, um puro taticismo politiqueiro, quer dizer, de competição com o PCP relativamente que é uma moção a quem era... Contra as políticas do governo. Não é importante essa nuance, isto é como quem diz, nós não temos de roubar o governo, mas queremos parar as políticas. Segundo aspecto, é uma total irresponsabilidade de fazer o calendário que aqui anuncia. Quer dizer, eu anuncio hoje que apresentarei daqui a um mês. Quem quer derrubar um governo, derruba e apresenta imediatamente a moção de censura. É irresponsável fazer um pré-anúncio de um mês. Quando o Francisco Louçã vem dizer só daqui a um mês é que a moção de censura é consequente, é falso. Porque a moção de censura destina-se a substituir um governo. Neste momento, a Assembleia da República não está inibida de aprovar qualquer moção de censura. Nem de gerar qualquer novo governo, nem o Presidente da República impedido de dar posse a um novo governo gerado pela Assembleia da República. O único condicionamento que neste momento vigora é da dissolução do próprio Parlamento. Ora, da aprovação da moção de censura não decorre necessária nem diretamente qualquer dissolução do Parlamento. Portanto, se o objetivo é efetivamente derrubar o governo, ninguém está impedido de o fazer neste momento. E, portanto, não há nenhuma razão para esperar o que quer que seja. E, portanto, se quer derrubar o governo, deve o fazer já. O deixar este mês de suspensão é uma absoluta irresponsabilidade. Porque cria simplesmente um clima de instabilidade, de incerteza, que vai necessariamente afetar as condições com que o país se apresenta perante os mercados. E quando o Dr. Louçã, naquela linguagem que lhe é peculiar, hoje gesticulava contra aquele que ele dizia dos agiotas, o único resultado prático do anúncio que ele fez hoje é beneficiar esses que ele chamou de agiotas. Porque é evidente que isso só pode ter como consequência fazer subir a taxa de juros que é pedida ao país, ou seja, enriquecer os bolsos daquele que ele considera de agiotas. Portanto, terceiro gesto de enorme irresponsabilidade. Depois, o que é que pretende de facto o Bloco de Esquerda? O que é que pretende o Bloco de Esquerda com este gesto? O Bloco de Esquerda pretende forçar o PS a um entendimento com o Bloco de Esquerda para criar uma maioria na Assembleia da República diferente de um governo diferente? Não. O Bloco de Esquerda já explicou que não quer nenhum entendimento com o Partido Socialista. O que é que quer? Quer provocar eleições onde o Bloco de Esquerda possa vencer? Pois é um cenário que não existe. Das duas, uma, sabemos o que é que resultará das próximas eleições. Ou ganha o PS, ou ganha o PSD. A acreditar nas sondagens, ganharia o PSD. Bom, mas nas eleições pode não ganhar o PSD, mas se não ganhar o PSD, quem ganha é o PS. Portanto, ou ficamos com um governo semelhante ao que temos, ou ficaremos com um governo do PSD sozinho ou do PSD com o CDS. O que é que o Bloco de Esquerda deseja? É este o percurso que o Bloco de Esquerda deseja? É uma coisa completamente incongruente. O problema de fundo, o que é que explica este desnorte em que o Bloco está? É que, vamos a ver, o Bloco tornou-se um partido objetivamente inútil. Porque qual era a utilidade política que o Bloco de Esquerda podia ter trazido ao nosso espectro partidário? Era, ao contrário do PCP, não ser um mero partido de protesto e poder-se constituir como um contributo positivo para uma solução de governabilidade à esquerda. Ora, o Bloco, como partido de protesto, não acrescenta nada ao PC, pelo contrário. Porque o PCP tem raízes sociais profundas, tem uma forte influência no movimento sindical, tem aquilo que diz na Assembleia é simplesmente uma tradução parlamentar daquilo que diz na rua, daquilo que diz nas empresas, daquilo que diz nos campos, daquilo que diz na sociedade.
O Bloco não existe em parte nenhuma. Mas já conseguiu mais votos que o PCP. Mas isso são votos efêmeros. O PRD também teve, aquele partido do professor Manuel Sérgio também existiu. Tem havido epifenómenos eleitorais. O que dá consistência a um partido não é ter uma votação. O que dá consistência a um partido é ele existir no terreno. Eu recordo que em 1985, quando o PRD surgiu, teve quase a votação que o PS teve. O PS teve 20% e o PRD teve 18%. 2 meses depois houve eleições autárquicas que mataram o PRD. Pela simples razão que o PRD não existia em sítio nenhum. O Bloco não existe em sítio nenhum. Não há uma freguesia do Bloco, não há um conselho do Bloco, primeiro caso, que há uma senhora dissidente do PCP que resolveu concorrer pelo Bloco e o Bloco lá ganhou. Não existe. É um partido inexistente. Não existe nas estruturas sindicais. É patética, aliás, a forma como se cola às manifestações da CGTP intersindical, onde os dirigentes da intersindical olham, aliás, com enorme desprezo para o Louçã e para os outros professores do Bloco que aparecem por lá nessas manifestações. Portanto, o Bloco, como partido de protesto, não acrescenta rigorosamente nada ao aspecto partidário, função que o PC desempenha melhor, de uma forma mais credível, mais séria, responsável, porque o PCP é um partido que tem essa dimensão de protesto, mas depois tem outra dimensão. O PCP governa grandes autarquias. Na margem sul, na Península de Setúbal, o PCP é um partido importante. E ainda hoje no Alentejo tem autarquias importantes, continuam a ser dirigidos pelo PCP. Há atos de governação, há contributos positivos do PCP para a ação e para a vida do país. O Bloco, o que é que se revela? Nada, nada. Uma inutilidade total. Para fazer aquilo que o PCP faz mal. Para fazer aquilo que podia fazer, não quer fazer. E eu acho que é nesta contradição em que o Bloco se colocou que eu conduzo a esta posição depois destes gestos, que são gestos patéticos. Quer dizer, são gestos que abrem os telejornais, porque os jornalistas têm aquela dimensão também um bocado infantil da vida política, não é? Uma pessoa diz, apresente moção de censura. Isto é uma enxerga para ajudar. Uma moção de censura, num país normal, apresentada pelo Bloco de Esquerda, não é nada. A única coisa que existe, porque é que torna, apesar de tudo, alguma coisa. E isto aqui, também, tenho de dizer aqui ao Pacheco Pereira e ao António Lopes Xavier. É que nem o PSD, nem o CDS foram tão claros como vocês. Porque é óbvio que o PSD e o CDS hoje deviam ter tratado o Bloco como o Bloco merece ser tratado. E, portanto, ter dito logo, caguem-me aquilo que os meus amigos aqui disseram. Esta moção de censura não é para ser levada a sério, terá o nosso voto contra. E acabava a história. E acabava a história. E acabava a história, como é evidente. O doutor Louçã, a favor dos gestos jornalistas, o doutor Louçã ainda só pode estar a sorrir a esta hora com o gesto que fez e a dizer lá em casa, entalámos aqui o Jerónimo de Sousa, graças à forma como o CDS e o PSD tiveram dificuldade em matar a questão. E porquê que tiveram essa dificuldade? Porque não têm dificuldade em analisar a coisa com a frieza e a racionalidade com que o Pacheco Pereira e o António Lopes Xavier aqui fizeram. Isto está a correr bem, isto está a correr bem. Não, porque há uma gula evidente que é muito difícil de disfarçar, quer pelo Dr. Portas, quer por muitos dos dirigentes do PSD, relativamente à eventualidade de uma crise. Quer dizer, a gula torna-se-lhes bastante evidente. E, portanto, resistem. Há bocado ouvi aquele seu colega de bancada, Miguel Frasquilho, perguntar, então como é que vota? Ele ficou embaraçadíssimo, porque ele verdadeiramente, vontade, tinha de votar a favor para derrubar o governo. Mas, de facto, também o incomodava, porque achava aquilo... Está-se a ver que os fundamentos da moção de censura do Bloco serão insuportáveis. Para o PSD. Particularmente em vésperas da possibilidade de eleições, ninguém quer fazer listas. Exatamente. Mas isto também é muito revelador sobre... No PS é mesmo. Sobre a consistência da agitação que havia no PS. E até, de alguma maneira, o susto que a proposta do Lacão. A proposta do Bloco provocou há várias coisas que eu gostaria de notar. Eu estou, no essencial, de acordo com a análise que o António Costa